Olá, caro aluno do curso de Letras, eu sou o professor Antônio Lemes e essa é a disciplina de Comunicação e Educação Corporativa. Sabemos que a comunicação corporativa é a comunicação desenvolvida nas corporações, ou seja, nas empresas, também chamada de comunicação empresarial. E dentro desse contexto, ao lado de alguns conceitos teóricos, nós vamos refletir sobre aspectos gerais da comunicação corporativa. Então é importante nós iniciarmos esse processo por meio de uma contextualização. Essa contextualização vai envolver a reflexão sobre algumas questões norteadoras que vão nos guiar nesse processo reflexivo, nesse processo de discussão, ok? Então acompanhe comigo quais seriam essas reflexões norteadoras. Nós temos, então, a seguinte ideia: quais os principais aspectos da comunicação nas empresas? Quais os tipos de linguagem mobilizados? Nós sabemos que a linguagem é essa faculdade humana que possibilita ao homem a comunicação, mas nós sabemos que ela se manifesta de formas diferenciadas. A comunicação pode também apresentar diferentes manifestações, portanto, nós temos diferentes tipos de linguagem. Quem são os atores envolvidos nos processos comunicativos organizacionais? Quem são as pessoas que atuam nesse contexto e possibilitam o funcionamento do processo comunicativo, desenvolvendo estratégias, executando ações, avaliando os processos? E quais os fluxos percorridos pela comunicação corporativa? O que seriam esses fluxos, né? As direções, quais seriam as direções envolvidas na transmissão das informações? Então, essas são algumas questões que fazem parte do contexto sobre o qual nós discutiremos, e a ideia é que nós, então, utilizemos essas questões para que nós possamos pensar nos conteúdos, nos caminhos a serem trilhados para a compreensão desses que são os principais aspectos da comunicação desenvolvida nas corporações. As questões da comunicação corporativa envolvem a abordagem de elementos que fazem parte do contexto empresarial. Então, é importante que a gente observe, dentro desse contexto, quais seriam as principais formas de utilização da linguagem nos ambientes empresariais, o modo como a comunicação pode se manifestar, os recursos utilizados. Então, como se dão essas diferentes dimensões? Já que uma empresa é um contexto complexo, uma rede de elementos que se articulam, consequentemente a comunicação dentro desses ambientes também aparece como uma grande rede em que elementos diferentes se organizam, se associam, certo? O primeiro tópico a ser discutido, acompanhem comigo lá no quadro, é a nomenclatura desse tipo de comunicação. Então, a comunicação desenvolvida nas empresas, ela é conhecida como comunicação empresarial, conhecida como comunicação institucional, também como comunicação organizacional ou ainda como comunicação corporativa. Então, ao longo das nossas reflexões, é comum que nós utilizemos essas diferentes nomenclaturas de forma indiscriminada. Isso não significa que nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando da comunicação desenvolvida nas empresas, com qualquer uma dessas nomenclaturas, certo? Bom, nós sabemos que, então, a comunicação empresarial, organizacional, institucional ou corporativa é a comunicação desenvolvida nas empresas. Mas essa informação apenas é suficiente para a compreensão das suas dimensões? Não, nós precisamos ampliar a nossa reflexão sobre o que vem a ser a comunicação nas empresas. Então, veja uma definição muito consistente sobre o que seria a comunicação empresarial. Ela é uma atividade sistêmica de caráter estratégico que tem por objetivos criar onde ainda não existir ou for neutra, manter onde já existir ou ainda mudar para favorável onde for negativa a imagem da empresa junto a seus públicos prioritários. Então, olha só que interessante. É uma atividade sistêmica, envolve um sistema, um todo.
de caráter estratégico, ela alinha-se ao planejamento estratégico da organização, deve ser planejada e ela vai colaborar, então, para criar, manter ou melhorar a imagem da empresa. Então, a partir disso, a gente vai considerar a comunicação dentro das empresas a partir de uma perspectiva de como as empresas são vistas. E como as empresas são vistas? Acompanhem lá essa observação que é colocada para você. Do ponto de vista da comunicação, as empresas são máquinas de gerar sentido. Olha que analogia interessante. Máquinas, porque elas têm um funcionamento e elas geram sentido, elas significam, transmitem mensagens com a finalidade de obter certo tipo de resposta dos seus públicos, favorecendo a construção da sua imagem. Falaremos bastante sobre o conceito de imagem, né? A imagem da empresa, a imagem institucional. Como nós podemos definir o que vem a ser uma imagem? Nós sabemos que a imagem é aquilo que nós vemos, né? Uma imagem numa tela, uma imagem numa fotografia, mas quando a gente leva essa ideia para uma concepção mais abstrata, a imagem pessoal, a imagem institucional. Acompanhe comigo a reflexão, então, sobre o que seria a imagem institucional. É o modo como a empresa se apresenta para o público externo. Não só para o externo, para o público interno também, né? E como ela é vista por ele. Então, a imagem é o patrimônio imaterial da empresa, é o seu bem intangível, ou seja, que não se pode tocar, né? É o seu bem intangível mais valioso, é a sua reputação, né? Se a empresa não tem uma imagem adequada no mercado, ela tem um problema, né? E ela precisa resolver esse problema. Então, por isso que nós falamos que a imagem institucional é o bem mais valioso de uma empresa. Ela atua no mercado, no seu ramo de negócios, buscando a sua consolidação como uma marca forte. A sua imagem contribui para isso, né? Veja esse personagem que fala na próxima imagem com a gente. Olha só, a visão da minha empresa é dar cada vez mais lucro. Já a missão é fazer com que as pessoas acreditem que ela tem algum outro objetivo além desse. Olha só que interessante, né? Aqui você tem uma empresa muito capitalista, visando apenas ao lucro e não pensando talvez na qualidade do que ela oferece, né? Fazer as pessoas acreditar que ela tem outro objetivo, mas na verdade não é. Ou seja, então está faltando o que para essa empresa? Está faltando transparência, está faltando o cuidado com a comunicação, principalmente com o modo como ela se apresenta para os seus stakeholders, né? os seus públicos de interesse, ok? E aí a gente começa, então, a pensar em algumas dimensões da comunicação empresarial. Então, essas aqui seriam as principais dimensões da comunicação empresarial. A dimensão organizacional é aquela ligada à criação dos processos, os processos que serão implantados no decorrer da comunicação empresarial. A dimensão institucional é aquela ligada à identidade da empresa, que vai pensar na construção da imagem da empresa. A dimensão humanizadora é quando a comunicação vai pensar na valorização das competências, das ações dos colaboradores. A dimensão cultural é quando a comunicação trabalhar para fortalecer a marca da empresa, para que ocorra uma identificação das pessoas do mundo externo, dos ambientes externos, com a marca da empresa. A dimensão de lobby, que é quando a comunicação vai atuar em defesa dos interesses da empresa no mercado. E temos também a dimensão política, quando a comunicação dentro das empresas vai trabalhar para a resolução de conflitos. É importante saber que essas dimensões não são fragmentadas. Todas elas precisam estar interconectadas, precisam estar ajustadas umas às outras, pensando que a comunicação faz parte de um todo, certo? E tudo isso é muito relevante, nós temos que considerar essas dimensões da comunicação empresarial, sabendo que a comunicação faz parte das atividades totais da empresa. O funcionamento da empresa está pautado na comunicação. Vejam só esses gráficos que são mostrados para você agora. Olha só. Alguns problemas administrativos, de acordo com Drucker, no seu livro Administrando para o Futuro,
De acordo com ele, as falhas na comunicação, né, correspondem a 60% dos problemas administrativos e outros fatores corresponderiam a 40%. Então, vejam a importância da comunicação. Se a comunicação é problemática, os problemas administrativos podem ocorrer. Essa visão é compartilhada pelo Chiavenato, no seu livro Administração nos Novos Tempos. Para ele, a ausência da comunicação corresponderia a 90% dos problemas que acontecem nas empresas. É um percentual muito elevado. Então, isso nos mostra, nos dá claros indícios de como a comunicação tem papel fundamental na vivência das pessoas dentro de uma empresa e na manutenção dos negócios da empresa. É importante, dentro do contexto da educação corporativa, nós pensarmos em quem são os envolvidos, como essa comunicação se dá, né, os fluxos percorridos pelas informações. Por que tudo isso? Porque nós sabemos que, por meio da comunicação, nós estamos pensando em práticas interacionais. E, a partir disso, nós falamos de relações interpessoais. Então, acompanhe comigo a seguinte reflexão. Veja lá no quadro, olha só. As relações interpessoais, né, dizem respeito ao contato entre as pessoas. Então, a comunicação, por seu caráter dialógico, ou seja, que permite o diálogo, conecta diferentes indivíduos, coloca-os em contato, promove a sua interação. Então, a comunicação, ela leva diretamente à interação, certo? Dentro desse processo de interação, nós temos alguns atores da comunicação empresarial. Esses atores podem ser os colaboradores internos, podem ser também os jornalistas que atuam, né, para, enfim, difundir as informações da empresa no contexto da imprensa, os profissionais de relações públicas, né, os chamados do setor de RP, por exemplo, que vão atuar nessa relação da corporação com as entidades públicas, com o meio externo, os profissionais de marketing, que vão trabalhar com as ideias de publicidade, propaganda, imagem, os profissionais de recursos humanos do RH, né, que também atuam fortemente dentro da empresa para o desenvolvimento das pessoas, e isso perpassa a comunicação, os assessores de comunicação, né, que vão atuar para o alinhamento de estratégias de comunicação, né, construir os textos, revisar textos, por exemplo, os gestores, né, os comandantes dos processos, vamos dizer assim, né, os coordenadores, os gerentes, né, os presidentes, diretores e outras pessoas que ocupem cargos estratégicos. Todos esses indivíduos, todos esses são os atores do processo comunicativo dentro da empresa. A comunicação dentro da corporação é um grande sistema que perpassa diferentes setores e acaba, então, contemplando diferentes indivíduos, certo? Veja lá no próximo quadro, então, uma síntese. Já que nós podemos utilizar a linguagem para a comunicação e nós sabemos que existem diferentes linguagens, consequentemente, nós teremos diferentes tipos de comunicação. E quais seriam esses principais tipos de comunicação, né? Quais seriam essas diferentes linguagens? Ora, nós sabemos que existem diferentes códigos semióticos, diferentes códigos de significação circulando na sociedade, não é verdade? E para cada situação comunicativa nós vamos adequar a nossa linguagem, nós vamos fazer a melhor seleção de um dado código para construir a nossa mensagem. Dependendo do tipo de linguagem que nós selecionamos, nós vamos dar forma, então, a um tipo específico de comunicação. Veja, então, ali no quadro, algumas dessas variedades de comunicação. Nós temos, primeiramente, a comunicação oral e a comunicação escrita, que fazem parte do que nós chamamos de comunicação verbal. Então, a comunicação verbal é a comunicação que faz uso da palavra, que faz uso do código verbal, que faz uso da língua concebida enquanto um sistema, um idioma que é compartilhado, né, um idioma codificado com suas regras, que é compartilhado pelos indivíduos. Esse código verbal ele pode se manifestar tanto por meio da fala,
por meio da oralidade, então dando forma à chamada comunicação oral, como também ele pode se manifestar por meio do registro gráfico, que caracteriza então a comunicação escrita, certo? Então eu faço uso da palavra. Esse conceito, o conceito de palavra, é muito importante para a gente conhecer então a comunicação verbal. Já a comunicação não verbal, por sua vez, é aquela que vai fazer uso de todos os outros códigos que não necessariamente sejam palavras. Então, eu vou fazer uso de cores, de formas, de sons, de cheiros, de texturas, ou seja, todos os elementos que, dentro de um dado contexto comunicativo, vão ser usados com a finalidade de transmitir um significado, transmitir uma comunicação. Então, essas seriam as formas basilares de comunicação. Verbal, que faz uso da palavra por meio da oralidade ou por meio da escrita, e a não verbal, que faz uso de diferentes códigos além da palavra, né? Que faz uso de diferentes códigos que não sejam palavra, cores, formas, sons, etc. Ok? Veja a próxima imagem que mostra um exemplo de como essa comunicação verbal e essa comunicação não verbal podem aparecer dentro de uma empresa. Então, dentro de uma empresa, a gente pode ter a articulação de diferentes códigos. Uma placa como essa, por exemplo, que pode ser vista dentro, fixada na porta de um dado espaço. Então, atenção, conserve esta porta fechada. Então, eu tenho aqui algumas palavras, né? 5 palavras formando a porção aqui verbal dessa placa e tem uma imagem, né? A figura, a ilustração de uma porta entreaberta com uma seta indicando a sua necessidade de fechamento. Então, eu posso ter placas apenas verbais, eu posso ter placas apenas não verbais, mas é muito comum nós encontrarmos placas como essas que fazem essa articulação de diferentes códigos. Então, uma empresa, ela pode fazer uso de diferentes códigos, obviamente de forma adequada, pensando nas finalidades da comunicação, ok? E qual é a direção percorrida pelas informações dentro do processo comunicativo empresarial? É aí que a gente começa a refletir sobre os fluxos da comunicação. Acompanhe comigo, olha só. Os fluxos, vejam lá no próximo quadro, os fluxos poderiam ser esses, tá? Dentro da comunicação interna, que é a comunicação desenvolvida dentro das dependências da empresa entre os colaboradores, ela pode ser descendente, quando ela parte, então, dos cargos mais altos para os cargos mais baixos, né? Por exemplo, do presidente para o assistente administrativo, por exemplo, né? A comunicação pode ser também ascendente, dos cargos mais baixos para os cargos mais altos. Agora é a comunicação que vai ali de um assistente administrativo até o diretor, até o presidente da empresa. A comunicação pode ser horizontal, entre colaboradores que ocupam uma mesma posição. Então, entre diretores, entre assistentes administrativos, certo? E ela pode ser ainda transversal, ou seja, em qualquer direção, uma comunicação que é veiculada para todos os setores ao mesmo tempo, né? E dentro do âmbito da comunicação externa, que é o contato da empresa com o ambiente externo, principalmente a comunicação vai ter o fluxo de dentro para fora, como a empresa, aliás, se comunica com os seus públicos externos, por meio da publicidade, da propaganda, certo? A gente vai ter essas situações. Nós vamos verificar no próximo quadro uma tirinha, vejam lá comigo, que mostra uma situação de comunicação. Olha só, você não realizou nada este mês. Realizei sim. Fiz o treinamento obrigatório que não serve para nada, compareci às reuniões obrigatórias que não ajudam e preenchi os documentos regulatórios das coisas que não fazemos. Você está querendo insinuar alguma coisa? Não, apenas sendo produtivo. Então, aqui a gente tem uma comunicação, né, que inicia de forma descendente, do cargo mais alto para o cargo mais baixo, e depois ela passa a ser, na troca de papéis entre emissores e receptores, ela passa a ser, então, ascendente do cargo mais baixo para o cargo mais alto. Mas nós já percebemos aí que existe um problema de comunicação nessa empresa e nós precisamos pensar em estratégias para solucionar isso.
Dentro da comunicação corporativa, existem algumas marcas importantes. Nós precisamos conhecer como então a comunicação corporativa se comporta, como ela se manifesta, quais são as suas características principais. Nesse contexto, veja lá comigo no próximo quadro um primeiro item para nós refletirmos, que é a ideia de objetividade versus subjetividade. Então, a objetividade é um padrão linguístico referencial e denotativo, ou seja, objetivo, com ênfase na informatividade. Então, eu vou transmitir a informação de modo direto. Olha só um exemplo. A implantação do sistema comunicacional gerou bons resultados. Estou apenas informando de modo direto, objetivo, essa informação, certo? Já a subjetividade é um padrão linguístico com tendência a um caráter conotativo e ênfase na expressividade. Então, é quando o sujeito vai se colocar nesse texto. Então, por exemplo, olha só. Não acredito que os resultados do sistema de comunicação sejam bons. Ou seja, ele faz uma avaliação, ele se coloca, o verbo, inclusive, está na primeira pessoa. Então, nós temos aí a possibilidade de pensar nessas diferentes formas de comunicação, mais objetiva ou mais subjetiva, e, obviamente, dentro do ambiente corporativo, a objetividade deve prevalecer para garantir a informação de forma ágil e também de forma clara. Então, a comunicação corporativa deve ser objetiva, o máximo possível, ok? Continuando no próximo item, nós vamos falar de denotação e conotação, que foram conceitos que apareceram nas noções anteriores que nós acabamos de ver. Então, a denotação é o vínculo direto de significação, os sentidos literais, reais. Por exemplo, a empresa atua de forma robusta no mercado. Pronto, eu estou afirmando que a empresa é consistente no mercado. Agora, a conotação é um vínculo sugestivo de significação. Eu tenho sentidos figurados. Se eu digo assim, por exemplo, olha só, a empresa atua como um leão no mercado. Eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse ali. A empresa atua de forma robusta, né? Mas eu uso uma figura, eu uso uma analogia, certo? Isso então caracteriza a conotação. Dentro da linguagem corporativa, eu posso fazer uso da conotação? Posso, né, na comunicação entre os colaboradores, né, para colaborar na transmissão mais facilitada de novos procedimentos, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque nem sempre o meu interlocutor, o meu receptor da mensagem vai compreender essa informação. Então, eu devo dar preferência nos ambientes corporativos a uma linguagem mais denotativa, mais objetiva, mais direta, ok? E tudo isso vai auxiliar para que a gente não tenha, veja lá no próximo quadro, problemas com essa ideia que é mostrada para vocês agora. Olha só lá no próximo slide, que é a noção de clareza versus ambiguidade. Então, a clareza é a ausência de ruídos com a transmissão direta das informações. Então, se não tem nenhum problema durante a transmissão das informações, eu tenho um texto claro, uma informação clara, certo? Mas eu posso ter também situações em que nós teremos a ambiguidade, que é quando nós temos interferências na produção de sentido, a partir da plurissignificação das informações. O que é plurissignificação? É mais de um significado. Então, dependendo do modo como eu construo um texto, eu posso fazer uso de elementos inadequados e quando esse texto é apresentado para alguém, a pessoa vai ler esse texto de formas diferentes. A pessoa pode encontrar dentro desse texto mais de um significado, mais de um sentido. Aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque não houve clareza, a mensagem foi mal construída. Vamos observar no próximo quadro um exemplo de como isso poderia acontecer. Imagine você andando numa empresa, você está procurando algumas salas específicas e tem uma placa que diz assim, salas de 1 a 10, salas de 11 a 20 e há setas especificando. Então, por exemplo, essa seta mostrando para a direita, ela se refere às salas de 1 a 10 na porção superior da placa ou ela se refere às salas de 11 a 20? Da mesma forma, essa seta para a esquerda, a quais salas ela se refere? Então, a gente tem aqui um texto ambíguo. Houve uma falha na construção dessa placa. Nós deveríamos, então, reformulá-la para que cada uma das setas, de fato, fique com o seu referente. Uma ideia, por exemplo,
seria, se nós pensássemos, seria a divisão ao meio nessa placa, certo? Fazendo essa divisão dessa forma, nós teríamos a indicação de que as salas de 1 a 10 estão para a esquerda e as salas de 11 a 20 para a direita. Ou ainda, se nós fizéssemos uma divisão horizontal, nós teríamos então a ideia de que as salas de 1 a 10 estão à direita e as de 11 a 20 à esquerda. O texto assim não ficaria ambíguo, certo? Então, nós temos que prezar por uma linguagem objetiva, denotativa e clara, certo? Para evitar problemas, interferências no processo comunicativo. Então, em síntese, como deve ser a comunicação empresarial? Vejam lá no quadro a reunião de algumas informações. A comunicação empresarial deve ser planejada, deve ser clara, deve ser simples. Simples não significa mal feita, certo? Concisa, ou seja, enxuta, direta, com as informações apenas necessárias. Deve ser criativa, deve ser objetiva e deve ser correta. Isso aqui é muito importante. Nós temos que prezar pelo bom uso da língua portuguesa, no nosso caso, pelo bom uso da língua do código escrito. Dentre todas essas informações, as pessoas costumam apontar os chamados 3 Cs da comunicação empresarial, que são clareza, concisão e correção. Então, ao lado de tudo isso, eu devo privilegiar textos claros, concisos, objetivos e corretos. Seguindo essa linha, essa tendência de reflexão, eu vou garantir, ou pelo menos colaborar ao máximo para que o processo comunicativo seja efetivado da melhor forma possível. Dentro do contexto da comunicação, da educação corporativa, da comunicação desenvolvida nas empresas, nós sabemos que, então, a comunicação se apresenta de diferentes formas, perpassando diferentes códigos, diferentes manifestações, envolvendo diferentes pessoas, e ela deve apresentar características específicas, como clareza, correção, concisão. Então, é necessário que a gente reflita na prática como isso tudo pode se desdobrar, como isso tudo pode afetar a atuação profissional. Veja comigo essa tirinha aqui, traz uma situação interessante que pode ser vivenciada dentro de uma empresa. Olha só, como vocês não vão ler meu relatório técnico, eu resumi tudo neste slide complicado. Se vocês olharem para ele tempo suficiente, vocês vão experimentar a ilusão de que estão entendendo tudo, ou estarão com vergonha demais para admitir que não entenderam nada. Vocês têm alguma pergunta que contradiga sua ignorância? Essa coisa triangular está brava com o tubo? Ou seja, que situação nós temos aqui? A pessoa, o comunicador, subestimou a inteligência dos seus interlocutores, fez o uso inadequado de canais comunicativos, de códigos comunicativos, porque ele diz que o seu parecer, o seu relatório é muito técnico, ninguém vai entender nada, então ele resumiu tudo em um slide complicado, ou seja, ele não está interessado no processo de comunicação. Ele quer apenas finalizar aquela situação, não quer que ninguém entenda nada, por quê? Possivelmente, caso alguém entenda alguma coisa, pode vir a questioná-lo, a contradizer suas informações, então ele quer garantir que ele se mantenha numa posição superior, certo? Vamos verificar, então, uma nova situação, problema, em que a gente pode pensar, dentro da nossa perspectiva de estudo, em como solucionar uma situação vivenciada numa empresa. O João integra a equipe de assessoria de comunicação de uma empresa. Após a implantação do projeto de comunicação institucional, ele está envolvido no desafio de aprimorar o uso de diferentes linguagens dentro da empresa, ampliando o emprego da linguagem não verbal. Então, olha só que interessante. O sistema de comunicação foi implantado na empresa em que ele trabalha, ele faz parte da equipe que assessora essa comunicação, ele é formado em letras, e ele quer melhorar o uso de diferentes linguagens. E a ênfase dele está no uso da linguagem não verbal. Ele quer incentivar esse uso
aprimorar, melhorar esse uso. Então, como ele deve proceder? Então, pause o seu vídeo, pense um pouco em algumas possibilidades de resolução dessa situação. Retomando então, a nossa situação problema dizia respeito à atuação de um profissional que pretende intensificar o uso de diferentes linguagens na sua empresa e ele quer enfatizar então, incentivar e melhorar o uso da linguagem não verbal. Como ele poderia resolver essa situação? Vamos verificar algumas possibilidades então de resolução. Olha só, primeiramente ele deve definir os tipos de linguagem não verbal que vão ser utilizados. Ele quer enfatizar o uso das cores, de formas diferentes, de algum sinal sonoro ou outro tipo, né? Então, primeiro nós precisamos definir que tipo de linguagem não verbal nós queremos implementar. Ele deve especificar junto à equipe dele os parâmetros para o uso de elementos não verbais. Existirão regras, né? Quanto às cores, haverá cores específicas, padronizadas, com relação aos tamanhos das imagens nos textos. Haverá uma padronização? Então, esses parâmetros precisam ser estruturados. Ele precisa também uniformizar, junto aos profissionais da área de design gráfico, caso a empresa tenha, ou contratando algum profissional, os layouts de documentos com a identidade visual da empresa. É importante que a empresa seja identificada visualmente também, né? Para isso, ele vai avaliar a necessidade de reposicionamento da marca visual da empresa. A empresa tem uma logomarca? Essa logomarca está adequada? Ela precisa ser modernizada? As cores estão coerentes, né? A logomarca reflete aquilo que a empresa pretende, né? É uma marca contemporânea, moderna, então ele precisa avaliar tudo isso também. E, por fim, ele deve acompanhar a fixação ou a distribuição de materiais gráficos, onde cartazes vão ser colocados, onde as placas vão ser fixadas, como isso tudo vai ser distribuído pela empresa para evitar também a poluição visual. Então, todo esse planejamento precisa ser estruturado, precisa ser organizado, para que a gente não encontre situações em que a comunicação por meio da linguagem não verbal seja prejudicada. Nós veremos agora uma breve situação que foi flagrada em um shopping. Imaginem vocês, um shopping é um lugar de grande circulação de pessoas, certo? E existem placas indicando saída de emergência, para indicar às pessoas que por ali passam como elas podem se comportar, a direção que elas devem seguir numa situação de emergência, por exemplo. Vocês verão uma placa que foi fixada de modo inadequado. Observe. Então, a gente percebe que a placa está em movimento. Ela foi fixada por meio de cordões, indicando uma direção de saída para a direita. Mas ela se movimenta e essa seta acaba apontando para outras direções. Então, será que essa comunicação foi adequada? Será que a gente atingiu o objetivo comunicativo? Então, fica claro que a fixação dessa placa foi feita de modo incorreto. Ela deveria estar fixa, parada em um dado ponto estratégico, de modo claro, de modo visível, como em um pilar, numa parede, um pilar de sustentação, uma parede, e não fixada num ponto tão alto, correndo risco, como nós vimos, de se movimentar pela ação do vento, prejudicando a compreensão. No momento de uma situação de emergência, você precisa de
uma informação fixa, clara, em que você olhe e entenda o que ela está dizendo. Agora, se a placa fica se movimentando, você vai ter essa dificuldade de orientação, ok? Então, é importante que a gente reflita nesse contexto, veja lá no próximo quadro, sobre, vamos lá para o próximo quadro, quando a gente pensa, então, na seguinte ideia, na seguinte contraposição. É melhor o uso da linguagem verbal ou da linguagem não verbal? Então, Umberto Eco diz o seguinte: uma vez que o signo icônico, ou seja, a imagem, possui muitas propriedades do objeto denotado, ou seja, do objeto a que ela se refere, no que difere do signo linguístico, que é convencional, ou seja, não tem muita relação com o elemento a que ele se refere, a comunicação por imagens resulta mais eficaz e imediata do que a verbal, porque permite ao receptor uma imediata referência ao referente ignorado. Então, o que ele quer dizer com isso? Imaginemos aqui a palavra cadeira, tá? Quando eu vejo a palavra cadeira, embora nós saibamos o que significa, nós não vemos nada nessa palavra que remeta ao objeto. Então, aqui é um signo linguístico, conforme o Saussure aponta, que é arbitrário. Há uma arbitrariedade, não há uma relação direta entre o signo linguístico, a palavra, e o objeto que ela representa, certo? Agora, se eu vejo, por exemplo, uma imagenzinha, né, de uma cadeirinha mais ou menos assim, tá? Observando essa imagem, imediatamente, tudo bem que o desenho não ficou tão bom, né? Mas imediatamente, ao ver o desenho de uma imagem, eu estabeleço essa referência com o objeto do mundo real. Então, é isso que o Umberto Eco diz. Pelo fato de o signo icônico, pelo fato de a imagem ter essa relação direta com aquilo que ela representa, a comunicação por imagens é mais eficaz. Será que é mesmo? Há uma comunicação melhor, né? É claro que desse ponto de vista da relação, sim, né, a comunicação não verbal é mais direta. Mas nós sabemos que não podemos dizer que a comunicação verbal é melhor e que a comunicação não verbal é pior, né? Ambas se complementam e devem ser usadas com adequação. Então, nesse momento de reflexão final, é importante que a gente retome alguns aspectos ligados, então, à comunicação, como ela se comporta, como ela se manifesta. Para isso, então, você vai pensar, né, a partir das reflexões que vão ser mostradas para vocês por meio deste vídeo de encerramento. Acompanhe com atenção. As preferências dos emissores e receptores da mensagem estão sempre mudando. Ela existe desde os primeiros homens a surgirem na... A comunicação está em todo lugar. Ela existe desde os primeiros homens a surgirem na Terra e até hoje é o recurso mais poderoso que temos. E o que isso quer dizer na prática? Vamos imaginar um e-mail cheio de erros ortográficos, enviado de um funcionário a um cliente. Isso pode acabar comprometendo o negócio, certo? Em alguns casos, pode até implicar na imagem geral da empresa. Se a comunicação pode ter tanto efeito no mundo empresarial, é preciso seguir algumas formalidades para que ela ocorra adequadamente, como o uso da norma culta da língua. Afinal, a linguagem informal não é rígida como a linguagem culta, usada em textos escritos, e por esse motivo pode distorcer o sentido de uma informação. A vírgula, por exemplo, pode mudar o sentido de uma frase completamente. Quer ver? Na frase, as pastas que são azuis devem ser eliminadas, temos a presença de duas vírgulas. Isso quer dizer que todas as pastas deveriam ser eliminadas, e sua cor é apenas uma informação extra. Agora, se o emissor esquece das vírgulas, o sentido é distorcido e a cor vira uma informação importante. Ou seja, nesse caso, somente as pastas azuis devem ser destruídas. Além da atenção com a gramática, a linguagem no ambiente corporativo exige clareza e objetividade, principalmente quando se trata de um texto. Na escrita, o uso da primeira pessoa deve ser evitado exatamente por revelar estados emocionais e parcialidade. Isso quer dizer que esse recurso traz subjetividade ao enunciado. Por isso é recomendado o uso da terceira pessoa, que traz um caráter impessoal ao texto. A ação de ocultar o eu proporciona credibilidade e precisão à mensagem.
também deve-se avaliar o receptor da informação, adequando a comunicação para seu acesso e entendimento. Por exemplo, a propaganda de um produto para jovens deve usar uma linguagem específica, atraente ao público-alvo, mas apenas estudar o receptor da informação não basta. Em 1948, o teórico Harold Lasswell criou um modelo comunicacional que nos leva a entender quem diz o que, em qual canal, para quem e com que efeito. A comunicação empresarial também deve levar em conta todos esses elementos estudados por Lasswell, uma vez que contribui para a sintonia entre os propósitos da empresa e seus colaboradores. Portanto, a comunicação empresarial deve valorizar a imagem institucional, a imagem que está sendo levada para o público externo. Esse cuidado deve ser feito tanto ao se fornecer produtos e serviços, quanto durante o relacionamento da corporação com o público interno e externo. E no mundo contemporâneo, pautado por constantes mudanças, as preferências dos emissores e receptores da mensagem estão sempre mudando, assim como as novas plataformas de transmissão e seus efeitos. Desta forma, para se comunicar do mundo corporativo, é importante estar sempre ligado à percepção do público-alvo. Então, aprofunde-se mais sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima!